Então, voltando aqui com a explicação do simulado de matemática de hoje, o simulado de matemática ele tem 20 questões e tem 60 minutos para você fazer esse simulado, certo? E ao final enviar a foto do seu gabarito para o seu professor, tá bom? Então eu vou fazer a explicação aqui de algumas questões, né, mais minuciosamente, e outras questões que não vai necessitar, eu vou apenas fazer a leitura, tá bom? Então vamos lá, começando aqui pela primeira questão. Diz assim: a Maria colocou um bolo para assar na hora indicada no relógio da figura seguinte. Então, ela colocou aqui o bolo para assar às 11 horas e 35 minutos. Esse bolo ficou pronto depois de 1 hora e 35 minutos. Então, 1 hora e 35 minutos depois, o bolo ficou pronto. Que hora o relógio indicava quando o bolo ficou pronto? Então, você vai marcar um item, ok? Na questão número 2, quantos retângulos formam a caixa abaixo, né? Então, quantos retângulos formam essa caixa? Lembrando que existe aqui os retângulos, ó, na parte lateral, na parte de baixo, na parte de cima, tá bom? Então, conta e marca um item. Questão número 3. Juliana fez algumas figuras planas em papel cartão, né? Aqui tem 100, mas não é 100, é em papel cartão, como mostra a figura abaixo. Ao juntar todas essas partes, elas formam um sólido chamado de quê? Então, quando eu juntar essas partes aqui, ó, eu vou ter um sólido, né? Um sólido, uma figura. Qual é o nome desse sólido? Cone, prisma, cilindro ou uma pirâmide? Questão número 4. Esta é a quantia que José conseguiu economizar este mês. Se ele trocar as moedas por cédulas de R$10, quantas notas ele ficará no total? Então ele quer trocar as moedas e com quantas notas ele vai ficar no total? Lembrando que aqui ele já tem 3, ó, 1, 2 e 3, né? Se ele conseguir trocar as moedas, né? Ele trocando essas moedas por cédula de R$10, com quantas cédulas ele já vai ficar? De novo, lembrando que ele já tem 3, tá bom? Então vamos lá, questão número 5. O número tem 8 unidades de milhar, 3 centenas, 1 dezena e 8 unidades. O número correspondente ou um número composto é. O número composto é qual? Então você vai dizer. Questão número 6. Observe a figura abaixo. Considerando cada quadrinho da figura como unidade de medida, a área da região pintada é. Então, ó, você vai contar aqui, né, as unidades da área da região que é pintada e vai marcar um dos itens, certo? Lembrando aqui, ó, que eu tenho quadrinhos, né, totalmente pintados e tenho metade do quadrinho pintado, certo? Como esse exemplo. Então, ó, metade daqui com metade do outro lado forma 1, né? É uma dica importante você saber, tá bom? Então, metade daqui com metade daqui, ó, forma um quadrinho inteiro. Então, ao final você conta todos e vê qual item a marcar. Questão número 7. Ricardo anda de bicicleta na praça perto de sua casa, representada pela figura abaixo. Se ele der uma volta completa na praça, ele andará quantos metros? Então, ó, a praça aqui, na praça retangular, que aqui é 30 e aqui no comprimento, ó, é 50, né? Se ele der uma volta completa, então, ó, 30, 50, aí tem esse pedaço aqui, ó, que vale quanto, né? Você tem que saber, olhando para a figura, tá bom? Esse outro pedaço, de novo, olhando para a figura, você descobre. Então, se ele der uma volta completa, quanto ele vai andar? Quantos metros? Então, marca um dos itens. Questão número 8. Questão da Prova Brasil 2009. Diz assim: Armando, letra A, Bárbara, letra B, e Carlos, letra C, moram na mesma rua. Para entregar uma correspondência, o carteiro deveria descobrir o endereço completo de Bárbara, sabendo que as casas estão dispostas segundo a figura abaixo. A casa de Bárbara ficará localizada no número. Qual número? Ó, começa aqui. Aqui é uma questão de reta numérica. Tem o 0, aí do 0 passei para o 5, do 5 passei para o 10, do 10 não tem esse valor, ó. O próximo é o 20, 25, 30. Aqui é a casa do A, do Armando. Aqui é da Bárbara, o B. E aqui é o C, do Carlos. Então ele quer saber Bárbara. Qual é o número que estaria aqui? Seria o número da casa de Bárbara, né? É só seguir essa reta numérica, né?
nessa sequência, nessa lógica, e você descobre a questão e marca o item, tá bom? Questão número 9. O algarismo que está na ordem da centena do número 8.543 é... Que número que está na centena? Né? Tem um número na unidade, um na dezena, um na centena e um na unidade de milhar. Então ele quer saber quem está na centena. Descobre e marca o item. Questão número 10. A professora pediu a Júlia para decompor o número e ela fez da seguinte forma: 3 vezes o 1000 mais 5 vezes o 100 mais 7. Qual é o número pedido pela professora? Então você é só fazer essa multiplicação, né, dessa decomposição, fazer multiplicação e somar, e você vai ter então um item abaixo. Questão número 11. Professora Flávia pediu para que seus alunos calculassem o resultado desta operação, o 8.426 menos o 973. Qual é o resultado dessa operação? Então, uma subtração simples, onde você encontra um item a marcar. Questão número 12. Vejam as figuras abaixo, qual dessas figuras são quadriláteros? Então, qual dessas figuras é um quadrilátero? Né? Lembrando que o quadrilátero é aquela figura que tem 4 lados. Encontra e marca o item. Questão número 13. A capacidade média de um copo é de 250 ml. Quantos copos podemos encher com 2 litros de água? Então, 250 ml é a capacidade de um copinho médio, certo? De água. Se eu encher 2 copinhos, eu tenho 500 ml, né? É uma dica importante. Se eu encher 4 copinhos, eu tenho 1 litro. Então fica fácil para você encontrar a resposta correta aqui, tá bom? Vamos pensar e encontrar a resposta. Questão número 14. Clarissa adora ver televisão. Todos os dias ela passa 4 horas na frente da TV. Por quantos minutos ela assiste a televisão por dia? Então, questãozinha fácil também. É só lembrar que 1 hora tem 60 minutos, né? É o exemplo da nossa avaliação hoje, nosso simulado. O simulado ele tem duração de 1 hora. 1 hora é 60 minutos, certo? Importante essa dica aqui para essa questão. Se ela passou 4 horas, então é 4 vezes os 60. Você vai encontrar um dos itens abaixo, ok? Questão número 15. Resolva a operação abaixo. O resultado dessa operação é uma questão simples de adição. É só somar e encontrar o resultado. Questão número 16. Também outra questão de uma reta numérica, agora com o número decimal. Diz assim: observe a reta numérica abaixo. O número decimal correspondente ao ponto assinalado nessa reta numérica é. Então, o número assinalado é onde está aqui a setinha. Tá vendo a setinha aqui? Pronto. Então, ele quer saber quanto vale esse número. Eu já sei que esse número está entre o 2 e o 3, né? Então, esse número está aqui entre o 2 e o 3. Que número é esse? Então, você vai marcar aqui um item certo. Questão número 17. A Miriam, ela demora meia hora para chegar na academia. Quando saiu de casa, o seu relógio marcava o seguinte horário: 7 horas e 5 minutos. Em que horário a Miriam chegou na academia? Lembrando que meia hora corresponde a metade de 1 hora. Se 1 hora é 60 minutos, então a metade de 1 hora é 30 minutos. Então, meia hora, 30 minutos. Encontra aqui qual é a resposta certa. Que hora que a Miriam chegou na academia, tá bom? Essa é a questão 17. Agora vamos para a questão número 18, que diz assim: o jornal Extra do dia 8/11 de 2010 informou o número de vagas oferecidas pela Central de Apoio aos Trabalhadores. Leia a tabela abaixo e veja quantas vagas estão sendo oferecidas. Então, há 390 para atendente de lanchonete, 346 para operador de caixa, 220 para motorista de caminhão e 187 para repositor de mercadorias. Então, o que você vai fazer? Você vai ver quantas vagas são oferecidas. São quantas vagas oferecidas aqui? Tudo isso é oferecido. O que você vai fazer para encontrar a resposta certa?
Soma tudo. Pronto. Essa é a questão 18. Questão número 19. Carlos fez essa multiplicação corretamente, mas apagou o resultado. Qual foi o resultado obtido pelo Carlos? Multiplicação simples. Você vai multiplicar e obter um resultado. Questão número 20. Qual o cálculo de 480 dividido pelo 5? Então, uma divisão onde você também vai encontrar aqui uma resposta verdadeira, ok? Então, gente, bom simulado, faça com calma, não precisa pressa. Ao final, envie a foto para o seu professor, tá bom?